Confesso a você que uma virada de chave para a gente foi o período da pandemia, porque a gente começou a enxergar o verdadeiro valor da atividade do que a gente faz. Então imagina, quando começou a pandemia, a primeira coisa que me veio à cabeça é que enquanto eu tinha lá esses grandes homens, né, nos hospitais, cuidando da gente, se dedicando à vida para salvar as pessoas, eu tinha os meus doutores das máquinas, né, que tinham que estar disponíveis para o trabalho e não podiam parar. Eu lembro de uma história legal, Carlinhos. Estava a Larinha do Pedro e o Pedro lá em São Paulo. E aí, numa dessas lives, o meu time ligou para um cantor para cantar uma música e dizendo que estavam trabalhando nessa equipe, era 2h30 da manhã. E eles riram, pai, Freudinho, agora a turma está inventando, dizendo que está trabalhando 2h30 da manhã e tal. E naquele dia especificamente, a gente precisava liberar um caminhão do Neto, do São Luís, que precisava fazer uma rota Fortaleza, Crato, Juazeiro, o Cariri, e ele estava quebrado nessa equipe. E a gente entendeu naquela época que o mundo não podia parar e que ele dependia realmente dos esforços nossos. Então a gente se dedicava à manutenção e operação das frotas com um propósito muito importante. Eu não podia deixar o hospital parar, eu não podia deixar o supermercado parar, né? Porque a vida das pessoas dependiam dos caminhões, dependiam dos ônibus rodando. E aquilo mexeu muito com a gente. Mexeu porque dependia que os tratores rodassem perfeito, né? Então, independente de qualquer coisa, as pessoas dentro de suas casas precisavam receber o alimento, precisavam receber os oxigênios, tinha que rodar. Precisavam se transportar, né? Perfeito. Então precisava do... O ônibus ainda foi mais afetado no começo, mas precisava, não tinha jeito, né? Então foi muito, eu diria, muito importante em termos de aprendizado, em termos de criação de identidade, né? Para o sequipeiro em si e para a indústria como um todo, né? Do nosso papel, né? E aí eu chamei meu time lá de mecânicos, literalmente meus irmãos, vocês são os doutores das máquinas. Essas máquinas não podem parar. E o trabalho é de vocês. Não pode. E, cara, dar um depoimento pessoal aí, seguinte, minha experiência na época da pandemia, que eu estava na empresa de ônibus, vocês foram parceirão, porque... Infelizmente, que por falta de massa cinzenta de uns governantes na época, as empresas metropolitanas foram paradas, né? E a grande questão era como é que você vai parar as empresas metropolitanas e como é que o funcionário que trabalha no HGF, no IJF, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, vai chegar lá se ele mora em Maracanaú, se ele mora em Maranguape, se ele mora em Calcaia, né? Então, assim, foi realmente uma burrice gigantesca na época, né? E as empresas de ônibus, né, particularmente a nossa lá, caiu o faturamento de um mês para o outro 95%. Sendo que os boletos dessa equipe não pararam de vir. É verdade, é verdade.